Será que de fato um personal trainer à sua disposição mudaria os seus resultados? Imagine um personal que treina a hora que você quer, no momento que você quer, e você não precisa agendar com ele. Na hora que você vai treinar, ele já está à sua disposição. E aí ele consegue medir exatamente como que está a sua capacidade de recuperação, como que está o seu desenvolvimento do seu condicionamento físico, e assim ele faz o ajuste do seu treino dia a dia para poder otimizar os resultados. Será que isso aí seria bom? Eu creio que sim, porque tudo que é personalizado é melhor. E é por isso que eu estou implementando um aplicativo que vai fazer exatamente isso. Essa é a ideia do aplicativo. Porque quando a gente pensa, por exemplo, numa aula particular, a gente está estudando lá, estamos com dificuldade em alguma matéria. Quando a gente vai para a sala de aula, o professor ali vai dar aula para a média dos alunos. Agora, quando você tem um professor particular, você consegue tirar suas dúvidas pontualmente e ele consegue te dar aquela disciplina no seu nível específico de acordo com aquilo que você precisa. Então, via de regra, tudo que a gente consegue personalizar é melhor. E no treino também é assim. Uma coisa é a gente pegar um treino genérico e executar um treino genérico. Outra coisa é a gente executar um treino que foi pensado para a gente. Um treino que respeita a nossa individualidade biológica, um treino que respeita ali a nossa capacidade de recuperação, respeita o nosso ritmo natural de progressão. Então, em tese, a gente consegue otimizar mais, evoluir mais quando a gente pensa assim, e é justamente por isso que eu estou fazendo um aplicativo que a ideia é chegar nesse ideal, né? Chegar mais próximo disso possível. E nesse vídeo eu vou te mostrar então a jornada do desenvolvimento desse aplicativo e esse seria o primeiro episódio. E tudo começa lá em 24 de janeiro de 2026, quando eu anunciei que acabaria com os meus cursos. Então, atualmente, lá se você clicar no link da bio lá, se eu não atualizei o site ainda, porque isso aqui está num segundo, é um segundo plano que eu vou fazer daqui a pouco, quando der tempo. Você vai ver lá que são um e-book, Protocolo Soviético de Barras Fixas, e 3 cursos. Protocolo Soviético para o TAF, que é basicamente um programa de treino para a pessoa otimizar seu desenvolvimento para um teste de aptidão física, um TAF, então chegar lá correndo o melhor possível, fazendo o máximo de barra possível, o máximo de flexão possível, o máximo de abdominal possível. Protocolo Soviético de hipertrofia caseira, que é para a pessoa ficar grande em casa, só com o peso do corpo. E o protocolo de hipertrofia com pesos, que é basicamente um protocolo de hipertrofia para a academia, de um modo geral. E aí o que acontece? Eu tinha esses cursos e no curso a gente traz a teoria e tinha lá a planilha para a pessoa ir fazendo seu diário de treino, e a planilha de certa forma era automática. É automática, na verdade, porque a pessoa vai colocando ali o treino e ela vai calculando o próximo treino. Só que eu observei ao longo dos meses, ao longo dos usuários, dos alunos que eu tive, que, via de regra, os meus alunos de consultoria evoluíam muito mais rápido que os meus alunos dos cursos. Basicamente por essa questão de personalização. Eu conseguia pegar o meu conhecimento e personalizar para o contexto do aluno, de acordo com o que dá para a individualidade do aluno, desenvolvimento do aluno, capacidade de recuperação do aluno, enfim, contexto, onde que ele pode treinar, qual que é o horário que ele pode treinar, como que é a vida dele. Eu conseguia trazer meu conhecimento para aquilo ali. E aí ele aplicava. E no curso, o curso então ele tem uma estrutura, todos os cursos, né? Todo o programa de treinamento, ele tem uma estrutura que vai funcionar para a média das pessoas e tem uma parte de personalização. Para quem quiser extrair o melhor daquele protocolo, a pessoa ela entende como é que ela personaliza ali e aplica aquilo para a vida dela, de acordo com o contexto e a individualidade dela. Só que, o que acontece? Não é todo mundo, às vezes, que está interessado em aprender essa personalização. Não é todo mundo também que, às vezes, tem facilidade de fazer lançamento em planilha. Nem todo mundo tem, às vezes, a facilidade de usar o aplicativo de planilha. E observando essas coisas, eu fiquei pensando, como que eu poderia facilitar o uso das pessoas, da metodologia? Como que eu poderia tornar aquilo ali mais fácil para o dia a dia, de tal modo que elas conseguissem implementar melhor o programa de treinamento e assim ter mais resultados. E aí eu tive essa ideia do aplicativo.
como que basicamente a ideia do aplicativo vai funcionar. A pessoa vai entrar lá, vai ter lá, seu treino do dia é esse. E a pessoa faz o treino, registra o que ela fez, o aplicativo já vai falar lá qual que é a carga, quais as repetições, os exercícios, vídeos mostrando como é que é o exercício e tal. A pessoa faz, anota ali no próprio aplicativo o que ela fez, e aí o aplicativo lá, com toda a inteligência embutida nele, todos os cálculos, todas as equações, ele vai calculando a sua progressão para os próximos treinos, ele vai rastreando o seu nível de condicionamento, como que ele está desenvolvendo, vai rastreando o seu nível de recuperação, como que ele está progredindo no tempo, e aí ele vai dia a dia calculando o seu próximo treino. E aí você entra lá e você simplesmente não tem que pensar, só executar. Executa, olha, o que é para fazer? Agora é para fazer tantas séries, tantas repetições com essa carga. Ou esse exercício dessa maneira. Vai lá e faz e anota. E o aplicativo faz todo o cálculo, todo o raciocínio por trás. Essa que é a ideia do aplicativo. Porque aí a pessoa não mais precisa comprar um curso. Ela simplesmente adquire o aplicativo e vai usando o aplicativo ali. Essa que é a ideia. Então, eu estou desenvolvendo esse aplicativo e como muitas pessoas falam que é interessante a gente documentar a nossa jornada, eu resolvi fazer esse vídeo, documentando a minha jornada para a confecção desse aplicativo. Vale ressaltar, né, que eu também tenho outras formações, sou bombeiro militar e também sou engenheiro eletricista formado pela FMG. Então tenho uma noção também dessas outras questões. E aí, então, o primeiro passo de todos que eu dei foi planejar essa jornada. Então eu sentei um tempo, um dia, parei para planejar como seria essa jornada da confecção desse aplicativo. E aí eu vou te mostrar aqui nesse vídeo, então, qual que é a ideia geral dessa jornada e o que eu já fiz. E vou te falar aqui o que eu já fiz, você vai entender melhor como que está o desenvolvimento do aplicativo, o que vai ser entregue. E aí você vai se inteirando aí também dessa minha jornada até o lançamento do aplicativo. Então a primeira coisa que eu fiz foi planejar essa jornada, planejar tudo o que eu precisava fazer para soltar a primeira versão do aplicativo. Porque naturalmente vão ter melhorias ao longo do tempo, mas a primeira versão funcional do aplicativo. Aí eu sentei um dia, planejei, pensei tudo, e aí eu cheguei em 8 etapas. E em cada etapa, então, eu defini um objetivo principal e uma média de horas líquidas que eu vou ter que trabalhar em cada etapa. São 8 etapas, então estão aqui nessas anotações aqui. Aqui tem todas as minhas etapas, eu fiz a etapa, objetivo, quais são os entregáveis e um checklist. Então, qual que é a minha ideia nisso? Primeiro eu vou e penso toda a estrutura, a hierarquia das coisas, penso tudo. Aí depois eu só vou pensar por etapa. Então, etapa 1, qual que são os entregáveis? Qual que é o checklist? Faço isso, Etapa 2, o que eu tenho que fazer aqui agora? E aí eu vou pensando um bloco de cada vez. Eu acredito que assim eu vou conseguir ter uma previsibilidade maior em como que eu estou avançando para poder lançar esse aplicativo e também consigo trabalhar melhor, porque em um momento eu penso macro, depois eu vou pensando em blocos por vez. Então depois que eu fiz todo esse planejamento, foram 8 etapas, eu vou compartilhar essas etapas com vocês. Então a etapa primeira é a definição do produto, é a fundação. E o objetivo é eliminar ambiguidades antes de qualquer linha de código. Aí os entregáveis para essa etapa é o fluxo completo do aluno, ou seja, né, a gente pensar como que vai ser o uso do aplicativo, para onde o aluno vai, que tela vai aparecer, quais são as regras claras do protocolo. Então aqui é todo o embasamento matemático por trás que eu vou colocar para as decisões, para poder rastrear o nível de condicionamento físico, como que ele está evoluindo, a sua capacidade de recuperação, e aí como que vai rastrear isso e como que ele vai, com base nisso, calcular os seus próximos treinos e definir já o que vai entrar agora e o que não vai entrar. Por quê? Porque as ideias são muitas, só que tem coisas que elas são prioritárias para a primeira versão. E tem coisas que a gente vai pensar nelas para uma segunda versão. Então, daqui a pouco eu vou detalhar melhor essa primeira etapa, que foi o que eu acabei de concluir. Eu vou me
me ater mais a ela, mas só para a gente ter uma visão geral do todo aqui, vou passar também o que são as outras etapas. Então, a etapa número 2 é a arquitetura e stack técnica. Eu vou preparar o ambiente técnico para o desenvolvimento contínuo. Como eu disse, a gente tem uma primeira versão, e aí depois dessa primeira versão a gente vai... a ideia é ir crescendo, né? E incrementando essas versões. A etapa 3 é a estrutura base do aplicativo, que é a gente criar todo o esqueleto do aplicativo. Aí, eu esqueci de falar as horas, né? Então, na etapa 1, que é a definição, eu planejei 20 a 25 horas líquidas de trabalho. Na etapa 2, para arquitetura e stack técnica, de 15 a 20 horas líquidas de trabalho. Para a estrutura base do aplicativo, criar todo esse esqueleto, mais 25, 30 horas de trabalho. E para a etapa 4 é a maior de todas. É a implementação do protocolo, a etapa 4, que é transformar todo o método em um sistema. Aqui eu estou planejando que eu vou gastar de 55 a 65 horas líquidas de trabalho. A etapa 5, então, é a interface funcional. Eu vou garantir o uso simples e intuitivo. E aqui vou gastar 15 a 20 horas. Etapa 6, eu vou pensar como que vai ser a assinatura e acesso do aplicativo. Etapa 7, eu vou fazer, para a etapa 6 eu vou gastar também 15 a 20 horas. Etapa 7 são os testes reais, para poder eliminar qualquer falha antes do uso público. Qualquer falha não, mas as principais falhas que forem identificadas, obviamente. E aí eu vou fazer os testes reais, umas 10 a 15 horas nisso. E por fim, a etapa 8, que é a publicação. Colocar o aplicativo, é um MVP, mínimo produto viável, né? Ele primeiro vai nascer, o core dele, é a primeira versão, tornar essa primeira versão ativa, 5 a 10 horas de trabalho líquido. Então, basicamente, etapa 1, definição do produto. Etapa 2, arquitetura. Etapa 3, estrutura base do aplicativo. Etapa 4, implementação do protocolo. Etapa 5, interface funcional. Etapa 6, assinatura e acesso. Etapa 7, testes reais. Etapa 8, publicação e ativação desse MVP. Tá, e aí o que eu fiz até agora? Eu resolvi gravar porque ontem eu terminei a etapa 1. E aí eu fiquei muito empolgado de ter terminado. É interessante. Só o fato de eu ter dividido aqui esse projeto em etapas, e aí eu vou lá e completei uma etapa, eu fiquei feliz, eu fiquei empolgado. Talvez se eu não tivesse dividido em etapas, eu teria completado ali aquelas tarefas ali que são inerentes à primeira etapa, mas aquilo ali não significaria nada. Como significa a conclusão de um microciclo, aquilo ali dá um feedback positivo que me deixou feliz, vai entender o nosso cérebro. E aí, o que eu fiz então? Eu já defini, basicamente, todas as telas do aplicativo, as telas que vão ter, onde você clica, para onde que vai, o que acontece. Defini que primeiro eu vou fazer só o protocolo soviético de hipertrofia caseiro. Esse vai ser o primeiro programa que vai ter de treinamento dentro do aplicativo. Então, quando eu lançar o aplicativo, ele vai ter o protocolo soviético de hipertrofia caseira. Então, as pessoas vão clicar lá e vai ter todo um protocolo para a pessoa crescer e ficar grandão em casa, treinando só com o peso do próprio corpo. Como eu falei, a ideia do aplicativo é ir criar uma primeira versão e depois ir expandindo. Então, o protocolo soviético PUTAF, o protocolo soviético de hipertrofia com peso, por exemplo, são outros protocolos que vão entrar depois que o aplicativo já estiver funcionando, já estiver validado. Então, primeiro eu vou lançar o aplicativo, vou ver se isso está certo, se vai ter público para isso, se não vai, porque, sei lá, na minha cabeça às vezes é uma ideia muito boa. Aí eu lanço o aplicativo e ninguém gosta, e não fica bacana. É lógico, eu vou me empenhar para fazer o melhor aplicativo possível. Para a pessoa poder pegar aquilo ali e ser praticamente como se fosse um personal 24 horas com ela ali. Na hora que ela quiser treinar, o personal está pronto e define o treino para ela, mostra o exercício para ela, mostra direitinho aqui como é que tem que fazer, as repetições, a intensidade, e ela só vai fazendo e colocando. Mas, antes de eu chegar e criar um super aplicativo com todos os protocolos e gastar muito tempo e às vezes depois não dá em nada, eu vou criar primeiro esse para poder validar se essa minha ideia funciona. Porque às vezes na minha cabeça está funcionando, mas às vezes o público não vai gostar disso. Inclusive, se você acha que é uma boa ideia, deixa aí nos comentários o que você acha dessa minha ideia. Se você tem alguma sugestão de aplicativo para o treino, o que ele deveria ter, o que ele não poderia deixar de ter, deixa aqui também nos comentários. Nessa etapa, todos os comentários são muito importantes.
Então, eu defini isso, que primeiro eu vou trabalhar com o protocolo soviético de hipertrofia caseira, e já fiz todas as equações, fiz um código de programação. Primeiro eu fiz essas equações, joguei na planilha, testei vários casos possíveis de treino, vários que vieram na minha cabeça. Depois eu fiz o que a gente chama de pseudocódigo, né? É um código que mistura linguagem humana com linguagem de máquina. Não fiz exatamente, eu aprendi a programar na linguagem C, quando eu fiz engenharia elétrica lá em 2010. Mas eu não fiz em linguagem C, eu fiz usando a ideia de programação, mas em linguagem humana. Joguei esse código no chat GPT e pedi para ele testar também. Ele testou, viu algumas coisas que eu não tinha pensado, a gente já corrigiu. Então, assim, já tem um núcleo desse código, dessas equações, de como que vão ser as progressões do treino. E então, isso aí está definido então a jornada do usuário, para onde que ele vai, cada tela, o que acontece. E está definido que vai ser o protocolo soviético de hipertrofia caseira e que depois a gente vai expandindo. Então é basicamente isso que eu fiz nessa primeira etapa. Falando assim, parece pouco, mas gastou essas 20, 25 horas aí, mais ou menos, realmente, de trabalho líquido. Deixa eu ver o que mais. Eu defini aqui também, né? Outra coisa que eu defini, como é que vai ser? A pessoa vai fazer um teste inicial. Esse teste inicial, ele primeiro é um questionário, bem simples, tipo assim, quantas flexões você consegue fazer? É menos que 6? É menos que 12? Enfim, é mais ou menos isso. Só para a gente poder ter uma noção de onde que está o seu condicionamento físico. O questionário simples e rápido. Respondeu esse questionário, você vai para um teste físico inicial. Aí a gente vai te aplicar um teste guiado lá no aplicativo, você vai fazer esse teste e ao final desse teste ele vai ter um resultado que vai nos nortear aonde que vai começar o seu treinamento. E a partir do seu nível de condicionamento físico, em cada exercício vai ser bolado o programa de treino. Aí o programa de treino começa ali. Aí o programa de treino também, eu já defini aqui as fichas de treino, já defini os exercícios, já defini tudo isso. E aí a pessoa começa ali, naquele programa de treino, e já defini então também essa lógica de programação, essas matemáticas, essa equação que vai calcular a progressão dos seus treinos ao longo do tempo, de acordo com a sua evolução de condicionamento e de acordo com o seu nível de capacidade de recuperação. Então, é basicamente isso que eu fiz até aqui. Deixa eu ver se eu estou esquecendo de falar mais alguma coisa. Então, basicamente é isso que eu fiz até aqui. Se vocês estão achando interessante essa ideia do aplicativo, comentem aí o que vocês querem saber disso. Se vocês gostaram dessa ideia aqui, de eu falar sobre a minha jornada da execução do aplicativo, dessa jornada de produção do aplicativo, né? Eu estou documentando essa jornada. Se vocês gostaram desse vídeo, gostaram desse formato de vídeo, deixe aqui nos comentários. Deixe também o que vocês gostariam de ver durante essa documentação dessa jornada, desse aplicativo. Eu não sei que dia que eu estou postando esse vídeo, mas hoje é uma sexta-feira. E aí, se tudo der certo, amanhã é um sábado. Sábado eu não trabalho, via de regra eu não trabalho, eu trabalho de segunda a sexta. Meu trabalho lá no Bombeiro. Então amanhã talvez eu vou começar a ter um tempo para poder produzir também, começar a etapa 2. Estou ansioso para começar a etapa 2. Eu não posso dedicar todo o tempo que eu gostaria no aplicativo, então por isso que demora um pouco mais do que eu gostaria para finalizar o aplicativo, porque eu tenho que trabalhar nele no sábado, nos meus horários de folga, um pouquinho de noite, enfim, vou arrumando as brechas para ir trabalhando. Então, se tudo der certo, amanhã é um sábado, eu começo a produzir a etapa 2. E se você tem interesse, eu vou deixar aqui na descrição o link. Nesse link é possível fazer um pré-cadastro. Quem tiver nesse pré-cadastro, pré-matrícula, vai ter um desconto especial no lançamento do aplicativo. Basicamente, você vai colocar lá seu nome e seu e-mail. E aí, antes de eu lançar o aplicativo, vou fazer um pré-lançamento para quem estiver nessa lista. Vou mandar lá com valor especial para quem já tiver cadastrado lá. Como eu disse, eu descontinuei meus cursos. Só que eu ainda eu não tive tempo de parar lá e mexer na minha página do link da bio e mexer lá na plataforma da Hotmart, então tá lá ainda. E quem está comprando o curso, se já comprou, vai continuar o acesso lá, tranquilo. Mas, se você está vendo esse vídeo, você entrou lá e ainda não mudei, você vai lá no protocolo soviético de hipertrofia caseira ou no protocolo soviético de hipertrofia com peso,
que nesses dois ali, agora já está com vaga disponível. E lá já tem um link de uma pré-matrícula. Você pode fazer o pré-matrícula em algum desses dois cursos, que todas essas pré-matrículas eu vou juntar tudo no lançamento do aplicativo. Então pode ser que, dependendo de quando você veja esse vídeo, eu já desativei tudo e lá só tem um link para pré-matrícula. E aí beleza, você faz lá. Mas se você está vendo e ainda tem essas opções dos cursos, você clica em um desses dois, clica lá no fazer pré-matrícula, deixa seu nome e e-mail, que você garante ali ser avisado antes do lançamento, ainda garante uma oferta especial de pré-lançamento. Então é isso, esse foi o meu primeiro episódio desse documentando essa jornada, basicamente um resumo. Descontinuei os cursos, resolvi fazer um aplicativo. O aplicativo, a ideia é ser um personal que está à disposição do seu bolso a hora que você quiser, que vai te falar exatamente o treino que você tem que fazer, quantas repetições, qual a carga, e ele vai progredir o seu treino de acordo com a sua evolução da sua condicionamento físico e da sua capacidade de recuperação. Ele vai rastreando isso e vai fazendo um ajuste específico para você de acordo com a sua evolução. Essa aqui é a ideia do aplicativo que eu estou desenvolvendo. Fiz um planejamento inicial. O planejamento inicial foram 8 etapas. Dessas 8 etapas eu acabei de concluir a primeira etapa e agora eu estou documentando tudo que eu já fiz nessa primeira etapa. Falei aqui um pouco das outras etapas e à medida que eu for concluindo as etapas eu venho aqui para atualizar vocês. É isso aí. Se você gostou, curte, se inscreve no canal, ative a notificação para você ficar sabendo quando que sair aí a atualização, o segundo episódio dessa jornada aqui. E é isso aí, tamo junto e até a próxima.